Paz e luz aos meus apóstolos, aos bispos, aos líderes e a você que se dedica tanto em receber o conhecimento revelado do Santo Espírito de Deus. Que o Espírito de sabedoria te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Você hoje vai estudar comigo o capítulo 4, parte 2. A continuação do capítulo 4, o relógio de Deus. Que o Espírito de Deus te abençoe e você possa usufruir desse domínio espiritual que você vai receber. Mas antes, vamos orar, agradecendo a Deus e pedindo ao Santo Espírito sabedoria. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Eu te agradeço pela grandeza do teu Santo Espírito que se manifesta através do seu conhecimento. Agradeço pela revelação que o Senhor deu ao apóstolo Adelino de Carvalho, neste livro forte que nos impacta, nos fazendo compreender a versão sagrada que o Senhor quer que tenhamos, a versão vitoriosa de quem domina e não é dominado, de quem está por cima e não por baixo, de quem é cabeça e não cauda. Que a graça do teu Santo Espírito venha se manifestar através de nós, quando formos ministrar esta aula em cada santuário, em cada lugar onde o povo precisa do seu conhecimento e da verdade revelada do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, abençoe o nosso apóstolo, que está agora, meu Deus, se preparando para chegar na Terra Santa, em viagem sagrada, com uma responsabilidade espiritual tremenda, levando ali os nomes das pessoas que precisam abrir seus caminhos, lá em Piairote, e que o Senhor abençoe aqueles cujos nomes estão na bandeira. Paz, bênção e prosperidade estão sobre aqueles que amam Jerusalém, pois diante de Jerusalém, no Monte Scopus, o nosso apóstolo irá apresentar aquelas bandeiras com a nossa apóstola Sol Daniela Carvalho, com o bispo Rodrigo Carvalho Maria, com a bispa Bárbara Barcelos, nessa comitiva sagrada que o Senhor nos deu a honra de estarmos juntos através dos nomes ali colocados. Em nome de Jesus, que assim seja. Que Deus seja louvado, que o Espírito Santo abençoe cada vez mais a sua vida. Vamos lá? Capítulo 4. O poder do domínio. O relógio de Deus, parte 2. Revisando a aula passada, nós vamos observar que há um tempo determinado por Deus para que aconteça todas as coisas debaixo do céu. Deus, ele não age apressadamente. Ele age no tempo dele. Os tempos de Deus são diferentes dos tempos demarcados pelo homem. Para entender o relógio de Deus, primeiro você precisa conhecer um pouco da sabedoria de Deus, que está presente no seu DNA, pois você é filho do ser mais sábio que existe em todo o universo. Continuação do capítulo 4, vamos agora abrir na página 49. Mas onde habita a sabedoria? No princípio, a sabedoria habitou na mente de Deus. Antes de criar todas as coisas, a sabedoria já estava com Deus. Antes de ser lançada a primeira palavra criativa do Supremo Arquiteto do Universo, a sabedoria já estava presente dentro dele. E o que ele fez foi transformar pensamentos em palavras e palavras em ações. Quando Deus disse, haja luz, e criou ali todo o sistema solar, tudo o que fora criado pela palavra de Deus estava no pensamento dele. Primeiro Deus pensou, depois falou, e logo veio a existir. A criação nada mais é do que a materialização de pensamentos criados pela sabedoria
que já estava presente com Deus antes do princípio, conforme o que está escrito em Provérbios, capítulo 8, versículo 22 e 23 e 26 a 27, que diz assim: O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, e antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade, fui ungida desde o princípio, antes do começo da terra. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando compassava ao redor a face do abismo. Aqui vemos a materialização da sabedoria de Deus. A sabedoria que já acompanhava a Deus desde antes da criação do mundo. É importante compreender, e é isso que os céticos, que aqueles que dizem não crer em nada, eles não conseguem fazer esta ligação, esta conexão. Quando você pega um aparelho, seja ele um aparelho celular, um fone de ouvido, uma coisa simples, seja o que for. Se a gente for analisar, qualquer coisa serve. Um anel, um objeto, uma roupa, tudo antes precisou de um planejamento. Como esta aula. Antes desta aula estar aqui à disposição para você assistir, primeiro houve um escritor, nosso apóstolo. Ele escreveu o livro. Em cima do livro, eu fui preparando a aula. Para preparar a aula, eu tive que estudar, analisar cada parágrafo. Depois de analisado cada parágrafo, foi preparado então um modelo base. Normalmente eu faço um PDF para aqueles que ministram a aula, para que eles possam entender o que cada capítulo ou cada página do livro vai falando profundamente, para que todos compreendam e tenham a mesma visão. Uma vez preparado, aí a gente vai gravar. Então nada acontece de uma hora para outra. Nada acontece assim, de um estalo, simplesmente porque quis que a aula acontecesse, então a aula aconteceu. Houve um tempo onde a aula foi planejada. Qualquer pessoa que vai mexer com construção sabe disso. Se vai mexer com construção, então a pessoa precisa entender que o terreno que ela vai construir tem que estar preparado. A fundação tem que ser bem feita. Tem que ser analisado o ponto hidráulico, por onde vai passar toda a hidráulica da casa, todos os canos da casa. Tem que pensar na instalação elétrica. Por onde vão passar todos os fios? Onde estarão as tomadas? Onde estarão todos os itens necessários para que a casa depois venha funcionar bem? É isso que uma pessoa que às vezes gosta muito de falar de lógica e entendimento racional não consegue entender. Porque isso, quem faz o culto racional, que é o que estamos fazendo agora, que é a análise do conhecimento, da natureza que Deus nos deu, porque Deus nos deu o entendimento, isso já está entranhado dentro de nós. Para que você possa ver qualquer objeto diante de você, houve um planejamento, houve uma planta, houve antes da planta um pensamento. Não é por acaso que quando Deus foi logo no começo do livro de Gênesis criar o homem, ele disse: façamos, pois, o homem. Façamos. Ora, quem estava com Deus? É claro, a Trindade, Jesus, o Espírito Santo. Mas entre eles, permeando entre eles como uma força poderosa, era a sabedoria, o Espírito de Deus, que se manifesta como forma de sabedoria e manifesta criando, elaborando. Isso é antes de qualquer outra coisa, a elaboração. Por isso, quando você vai fazer qualquer coisa, é necessário antes pensar. Quem age por impulso acaba tomando pensamento, acaba tomando atitudes erradas, acaba fazendo errado. Sabe aquela pessoa que não pensa para falar uma coisa e acaba desagradando a família, aqueles que amam, ou acaba enterrando o seu próprio futuro?
Sabe aquela pessoa que não pensa na hora de tomar uma atitude de briga, onde ela quer partir para cima, ela quer partir para a violência? A pessoa que não pensa na hora que vai fechar um negócio, a pessoa que não pensa na hora que vai agir, é porque ela está fugindo dos princípios de sabedoria herdados por Deus. Parte da sabedoria divina já está em você, está entranhado no seu DNA. Você foi feito à imagem e semelhança do Criador. Portanto, você tem atributos e natureza divina. Todos têm. Eu não estou falando apenas você que está no reino, estou falando de todos. A questão toda é como você vai despertar isso dentro de você para que haja da maneira correta e para que possa criar um elo de conexão mais forte com a sabedoria espiritual que vem de Deus. Então, todos nós temos aptidão, todos nós temos a capacidade de vencermos, de desvencilharmos, de superarmos. E isso você precisa entender para entender as próximas páginas. Vamos lá? Página 50. A história que eu vou te contar para você agora é libertadora e vai derrubar toda a laje de concreto maciço e toda a muralha que prende a sua mente. Vou libertar sua mente através da liberação de uma palavra profética muito poderosa. Imagine o cenário de um homem que tenha ficado preso durante 30 anos sem poder sair na rua e sem o conhecimento do que acontece nesse período. Preso em uma cela e a única coisa que ele via eram as paredes, a grade e o teto do presídio onde estava. Naquela solitária, o homem não tinha noção do tempo nem da evolução das coisas e pessoas. A mente dele sequer conhecia sonhar ou idealizar algum projeto. Condenado a viver como um animal dentro de uma jaula, aquele homem não estava somente com o corpo aprisionado, mas a sua mente também estava aprisionada pois uma pessoa que não é livre para sonhar é obrigada a habitar em um presídio interior, sentindo a solidão desesperadora de quem não tem perspectiva alguma de sair daquela masmorra e adentrar no mundo dos sonhadores. A mente da pessoa continua presa. Ali, de repente, um outro homem abre a porta do presídio, entrega uma muda de roupas para ele e, após ler o alvará de soltura, ordena que ele vá embora. O ex-presidiário, a partir daquele momento, estava livre para ir onde quisesse, livre para sonhar e imaginar como seria o mundo lá fora. Porém, a sua mente estava presa ao calabouço do presídio onde passou os últimos 30 anos. Certamente este homem precisava de ajuda de vários especialistas, assistentes sociais e psicólogos, pastores e pessoas preparadas que pudessem ajudá-lo na adaptação de uma nova vida, no início de um novo tempo. Essa ilustração ganha um sentido quando você entende que Jesus é o homem que abre a porta do presídio para o encarcerado. E as pessoas preparadas que o ajudam a recomeçar a vida são as pessoas da igreja. Eu agradeço muito a Deus pela vida dos irmãos e irmãs simples que foram verdadeiros instrumentos de Deus para me ajudar quando cheguei no santuário e tive a oportunidade de sair do presídio do mundo. E minha mente ser liberta para voltar a sonhar e pensar grande. Confesso que gastei um bom tempo, pois minha capacidade dialética estava travada e o meu raciocínio muito lento. O mundo, ele emburrece as pessoas. Pare um pouco e preste bastante atenção na história contada pelo nosso apóstolo. E desenvolva aqui comigo uma viagem. Vá agora até o presídio onde esse homem viveu. Durante anos e anos, a única coisa que ele conheceu foram as paredes frias daquela prisão, o teto frio, as grades frias. Nada mais este homem conhecia, até o momento em que ele foi libertado. Mas ele ainda continuava preso por dentro. Sua mente estava travada e precisava que alguém lhe mostrasse as
portas abertas não apenas da prisão, mas da sua mente. Assim, eu lembro de uma história quando estava estudando, de um filósofo grego que contou sobre uma coisa chamada o mito da caverna. Nessa caverna, as pessoas viviam ali a vida delas inteiras. Só que elas viviam dentro da caverna de costas para a entrada. Foram aprisionadas ali por algum motivo. Havia uma espécie de parede na frente da caverna que impedia que eles vissem a luz do lado de fora. Estavam ali podendo sair, mas eles estavam ali dentro da caverna, olhando as sombras que passavam, e para eles a vida era só aquelas sombras que passavam. Um dia, um dos que estava na caverna resolveu sair de lá, e quando saiu e ficou quase cego, vendo a luz do sol e depois vendo as pessoas, vendo os carros, os cavalos, vendo as pessoas passando, ele ficou tão emocionado que foi lá falar com os outros que estavam ali dentro da caverna de costas para a entrada, vendo apenas as sombras passarem. E ele disse: venham! O mundo lá fora é diferente, as pessoas lá fora estão vivas, têm cores, elas falam com a gente. Quem estava dentro da caverna riu dele, falando assim: o mundo é aqui, nas sombras. Infelizmente, muita gente ainda é assim, presa nas sombras. Está com a cabeça presa. Teve uma ilustração que eu coloquei aqui de um passarinho. Observe aqui, logo na página que eu coloquei aqui, quando eu estava falando da página 50, esse passarinho aqui, ele está com a porta, a janela aberta, mas ele não voa. Ele acabou de sair da gaiola, mas está com a janela aberta e está preso ali. Tem uma outra gaiola, só que essa gaiola está na cabeça dele. Infelizmente, tem muita gente que ainda está preso numa gaiola de sofrimento e de dor. E a única forma de libertá-las é mostrar que é possível. Daí a importância do testemunho. Você conta testemunho na igreja? Você ouve o testemunho que é contado pelas pessoas que estão próximas a você? O testemunho, ele fala mais alto. Por isso, quando Jesus começou o ministério dele e começou a pregar, e em Cafarnaum, e no Mar da Galileia, os milagres aconteciam. O propósito de Jesus não era fazer milagres, mas o milagre antecedia a palavra que ele ia dar, de maneira que as pessoas iriam prestar atenção nele. Observe que quando você chegou no santuário, a primeira coisa pela qual você passou foi por uma necessidade, onde você veio para o santuário, buscou por Deus, pediu a Deus, e Deus te atendeu. E aí você foi aprendendo acerca da Santa Ceia, aprendendo a ser dizimista fiel, aprendendo a trabalhar, aprendendo a evangelizar, aprendendo a zelar pela casa de Deus e honrar o sagrado, aprendendo a força do sacrifício. Mas tudo começou com uma transformação, um projeto que Deus fez para mostrar para você que é possível. Só que não parou por aí. Foi um desencadear de forças espirituais, abençoando a sua vida. E isso precisa ser contado. Quem esconde um testemunho, quem guarda para si um testemunho, inclusive até porque quando você deixa de proclamar as grandezas de Deus, você começa a se tornar uma pessoa que vai desviar o foco, como aconteceu com Miriam. Miriam, ela desviou do foco dela. Ela era uma profetisa e tanto. Prova é que quando Moisés cantou, ela dançou ali diante de todas as mulheres e as Marias foram acompanhando ela. E elas foram dançando e louvando a Deus, manifestando assim a grandeza do Pai. Eu acredito que todas as mulheres de Israel procuravam por ela. Só que quando ela parou de desempenhar esse papel, quando ela parou de fazer, o problema aconteceu. Aí ela começou a olhar para a vida dos outros. Quem fica no santuário e não faz nada, vai olhar para a vida dos outros. Vai começar a arrumar problema. É a pessoa que dentro de casa ela não faz nada. Observe a criação de um filho que foi criado de maneira que ele não tem tarefa nenhuma para fazer.
Ele fica simplesmente jogado em casa, deixado em casa. Faz o que quiser, filho. Aproveita que você não está trabalhando e faça o que quiser. E aí o filho faz o que quer. Ele vai causar problema, porque ele não tem nada significativo. Ele não tem um objetivo, não tem uma tarefa. Uma pessoa que ela dá problemas, ela está dando problemas, na maioria das vezes, não é porque a pessoa é rebelde, não é porque a pessoa é inútil, não é porque a pessoa é do diabo. Não! É porque a pessoa não está tendo algo para fazer. Não foi direcionada. Não foi orientada. E se orientada, não foi acompanhada. Porque o acompanhamento é esse. A palavra de Deus fala que o fruto que permanece é o que é de Deus. Para o fruto permanecer, você tem que cuidar para que aquele fruto desenvolva. Você é criador de ovelhas? Se é criador de ovelhas, sabe que não basta apenas pegar uma ovelha e deixá-la jogada no campo. Ela precisa de cuidados. Ela tem que saber a hora que você vai levá-la para o pasto, a hora que vai levá-la para o curral, a hora que vai tosar, a hora que vai cuidar, porque a ovelha precisa de uma direção. Então você, ao compreender essa visão, vai entender que a sabedoria de Deus está no fato de que você precisa estar conectado à fonte que te orienta. Por isso nós temos apóstolos, por isso nós temos depois dos apóstolos os bispos, os profetas, as profetisas, numa ordem de comando, como se fosse um exército. Se um exército perde o seu comandante, ele fica acéfalo. O que é acéfalo? É sem cabeça. Se uma casa não tem uma pessoa para liderar, ela fica acéfala, sem cabeça, sem mente. E aí uma pessoa acéfala, ela vai fazer o que aparecer. Ela não pensa. Lembra do início da aula? Deus pensou, a sabedoria foi desenvolvendo, o pensamento, ele vai num propósito. Eu não gosto muito de usar a palavra propósito, mas para você entender, num objetivo, numa meta, num local definido, como um sacrifício que você vai preparar. Por isso os sacrifícios não são aleatórios. Normalmente uma pessoa fala assim, qual que é o meu sacrifício? Olha, eu não sei, tem que ser revelado, porque o sacrifício é para cada um, é individual. Então o sacrifício de um não é um sacrifício do outro. O que pode ser fácil para você, para o outro pode ser difícil. Então, entendendo isso, você vai começar a desenvolver a mente para poder dominar, porque a pessoa que domina é que consegue compreender que ela não está presa. Você não está preso nessa situação, nesse casamento infeliz que as pessoas querem que você esteja. Você pode tornar o seu casamento um casamento diferente. Essa vida que você tem, você não está presa a ela. É o que o vício faz com as pessoas. Ele cria uma prisão mental. A pessoa quer parar de fumar, mas algo dentro da cabeça dela diz, você não pode ficar sem esse vício. 80% dos vícios, aliás, 70% dos vícios são emocionais e psicológicos. A outra parte é espiritual e química. Então, se você não entender essa visão, você se deixa dominar por tudo que vem por aí. É por isso que na igreja tem atos proféticos pensados. Observe aqui comigo a continuação, logo depois da página 52, até nessa imagem aqui, eu coloquei uma âncora prendendo a cabeça da pessoa, emburrecendo, porque o mundo faz isso. O mundo emburrece as pessoas, levam as pessoas a entender que, não, poxa vida, Deus não pode fazer nada por mim. Deus, ele pode fazer tudo por você. A religião não, mas Deus sim. Através de um contato com a força de Deus, através da sabedoria com Deus. E é por isso que existem atos proféticos. Olha, continua comigo aqui. Por isso atos fortes como o que vai acontecer em Piairote. Os caminhos são abertos através do poder de Deus que se move sobre as águas do Mar Vermelho. É um trabalho espiritual e extremamente forte. É isso que nosso apóstolo foi fazer na Terra Santa. E levar também a bandeira lá no Monte Scopus com os nomes das pessoas. Porque aqueles que amam Jerusalém são muito abençoados e prosperam. É a palavra santa de Deus. Ou então, como que vai acontecer no altar dos altos louvores. Como diz a palavra de Deus em Êxodo 15, 20. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, irmã de Moisés, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela, com tamboris e com danças.
A dança profética é uma expressão da fé de quem glorifica o poder de Deus ao seu lado e crê nas maravilhas que virão. Percebe que tudo isso foi pensado e vem sendo feito. É o pensamento transformado em ação. Porque não basta apenas pensar. Tem que pensar e agir. A questão pecaminosa do homem é que o homem ele tem a tendência a pensar errado e agir logo errado de impulso, e às vezes nem pensar, age impulsivamente. Mas o pensamento de Deus é trabalhado. Por isso o apóstolo Paulo fala do culto racional. O que é o culto racional? O que estamos fazendo aqui agora. E quem não está fazendo isso conosco, está obviamente permitindo que a falta de sabedoria venha crescer em sua vida. Lembra da escada que eu falei na semana passada? Que é uma escada, você vai, pega a palavra de Deus, vai lendo o livro do nosso apóstolo, vai orando, vai buscando de Deus, tendo intimidade, vai praticando e vai evoluindo e vai aprendendo e vai buscando mais conhecimento e vai subindo na escada e recebendo sabedoria. É um processo atrás do outro. Vamos comigo agora para a página 52 ainda. O DNA divino está em nós. Eu demorei a entender que ser filho de Deus é, antes de tudo, usar o poder do DNA divino, que está em nós para criar oportunidades e dominar todas as coisas. Mas tudo isso só acontece a partir do pensamento. Nós somos o que nós pensamos. Olha o que o apóstolo ele faz conosco através desse livro, nos fazendo pensar de uma maneira transcendental, porque a fé é transcendental. Ela faz você ver aquilo que a lógica humana não vê. Por isso, quando coloquei aqui a imagem de um gatinho olhando no espelho e se vendo um leão, é a mesma imagem da pessoa que ela olha para frente, ela vê ela crescendo na vida, fazendo uma obra grande para Deus, realizando para Deus algo fantástico. É aquela pessoa que se vê curada, é aquela pessoa que já consegue ver o casamento dela restaurado. A fé transcende a realidade, mas a fé ela vai se tornando transcendental à medida que você faz o seu culto racional. Observe essas anotações que eu fiz de coisas que eu aprendi com o apóstolo. A fé é transcendental, mas o culto é racional. A fé é transcendental, o culto é racional. Porque quando você lê, ao ler as palavras, elas vão direto para o seu raciocínio. Todas as vezes que Jesus tratava uma palavra criativa, ele criava um conflito, fazendo as pessoas pensar na vida antiga e na vida que poderia ter. Observe aqui em Romanos 10, de 9 a 13. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos, que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Observe que Jesus faz a separação, através das palavras de Paulo aqui, do que você crê e do que você cultua. A visão da vida, ela é como atirar uma pedra em uma lagoa. De onde a pedra cai, formam ondas. Ondas espirituais emanam da igreja, na cidade onde você está. Porque o culto racional que acontece quando lemos, ele é muito forte. Por isso é tão importante cada livro. E tudo é decidido na mente. Como diz em Romanos 12, 1, 2, para a gente fechar aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Então a gente pega cada palavra que a gente recebeu do livro e vai na força da fé, agindo. O apóstolo, ele está nos preparando para tomarmos posse, dominarmos. Só que aí vem a mensagem do mundo dizendo, você não pode dominar. Você não tem a cultura suficiente. Não tem a quantia de dinheiro suficiente. Não tem pessoas do seu lado. Não tem a família do seu lado. Não tem isso, não tem. O mundo fala que não tem, mas Jesus ele veio para causar o conflito e mostrar, tudo você pode. Ele ainda disse mais. Se você cresce, você faria as mesmas obras que ele fez. E outras maiores faria. Então daí a gente vai partindo para o entendimento de que se eu começar a entender a vida de Jesus, começar a buscar entendimento do que Jesus ensinou, daí a busca pela palavra de Deus, aí a busca pelo esse entendimento que o livro vai nos dando e vai nos formatando. É como um computador. Se um computador começa a travar, ele precisa ser formatado. E às vezes a formatação não é suficiente, tem que acrescentar peças novas, trocar a memória, trocar o processador. Porque aí o computador vai começar a agir com uma maneira mais potente, mais forte, porque ele foi renovado, ele foi formatado, ele tem agora mais memória, ele tem agora um processador forte. E esse processador forte é a força do Espírito que vai agindo dentro de você, movendo em você, trabalhando através de você. É essa força de sabedoria. Onde habita a sabedoria? A sabedoria habita em Deus. E você tem Deus dentro de você, se você está conectado com Ele. Por isso a importância da ceia todo domingo. Por isso a importância do conhecimento da palavra de Deus toda quarta-feira. Por isso a importância de estarmos juntos aqui. Que o Espírito de Deus abençoe a sua vida. Para entender melhor o que aprendeu, escreva ou grave um áudio e envie no grupo. É importante você compartilhar o que está aprendendo, até para fortalecer a sabedoria e contar seu testemunho. Dia 21 de maio, capítulo 5, que tem o título O DNA de Deus em você. Que Deus te abençoe e ilumine a sua vida rica e abundantemente. Um forte abraço, paz e luz para você!